seja muito bem-vindo, bem-vinda à estreia do quadro Nomus Responde. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o especialista da Nomus, o Arthur Leão. Nesse vídeo, você vai aprender sobre situações relacionadas a controle de estoque. A gente pegou essas situações, essas dores, pela experiência que nós vivemos a respeito do nosso convívio com outras indústrias e também dentro dos comentários que vocês enviam para a gente, das perguntas. Lembrando desde já que se você tem alguma situação, alguma dor ou quer ajudinha com algum ponto para poder solucionar um probleminha aí na sua indústria, envia para a gente aqui dentro do comentário deste vídeo, ou você pode mandar também para marketing@nomus.com.br. Vamos lá? Arthur, seja muito bem-vindo. Arthur, já vou começar aqui emendando na pergunta que é: o que fazer para solucionar o problema de falta de produtos acabados dentro de uma indústria? Perfeito, Rafa. Perfeito, Rafaela, tudo bem? Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade. E assim, pela minha experiência, né, a falta de produtos acabados, eu posso dizer que, assim, não saber o estoque em tempo real é uma das causas mais frequentes, né? Por exemplo, como que a gente vai saber o que tá, se o meu estoque tá ok, se o meu estoque tá inchado, se tá faltando estoque, se eu não sei o que que tem na minha fábrica, o que que tem no meu estoque naquele momento, né? Então, quando a gente não sabe ali o que a gente tem naquele momento, né? Isso daí é uma falta de gestão, né? Então, até mesmo o próprio sistema da Nomus auxilia bastante nesse tipo de gestão, para fazer esse tipo de controle e ali você tomar suas principais decisões, né? E além disso, né, quando você não tem a gestão do seu estoque atual ali, não sabe o que realmente você tem, você acaba trazendo outros problemas, né? Por exemplo, perda de tempo, porque se você não tem ali na sua mão o que que você tem na sua expedição, por exemplo, você tem que tirar uma pessoa ali que está fazendo às vezes uma atividade importante para a empresa, para ela ter que ir lá no estoque, contar para conferir se tem ou não tem. Então isso tudo acaba ocasionando, né, por falta ali da informação ali na mão, né? E também acaba trazendo a questão da lentidão, né, de informações entre áreas, porque vamos supor, eu sou da área comercial e eu preciso saber o quanto que eu tenho no estoque. Se aquela informação não está na minha mão, eu tenho que perguntar para o pessoal do estoque. E se eles também não souberem ali, porque às vezes, se eles estão trabalhando, por exemplo, via planilha, às vezes a planilha não está atualizada, então eles têm que ir atrás dessa informação para contar e acaba às vezes perdendo uma oportunidade ali na venda, justamente porque não tem essa informação, né? E isso tudo acaba ocasionando também na falta ali de produtos acabados. E um outro ponto também muito importante não é só o estoque atual, é o estoque projetado, né? Você saber o quanto que foi vendido, né? O quanto que está planejado de ser produzido, também é muito importante, né? Quando você tem ali essa informação do estoque atual, mais o que está previsto de produzir, menos o que está previsto de sair, você já tem ali um estoque projetado e você consegue criar indicadores que traga essa informação para vocês, né? Por exemplo, eu vou trazer para a Nomos, né? Que é onde a gente tem mais ali intimidade. Então, por exemplo, na Nomos, quando o cliente está nessa situação, eu acabo criando um relatório ali que apresenta exatamente esse cenário, né? Se o sistema está vendo ali que o estoque daquele determinado item está abaixo do estoque projetado, né? Está abaixo de zero no caso, ele meio que tem uma espécie de alarme, né? E informa ali, manda por e-mail, ou então o próprio usuário fica avaliando. Então isso é muito importante, né? Para auxiliar justamente nesse estoque de produtos acabados, tá? Arthur, além da informação atualizada e também desse mapeamento do estoque projetado e também do estoque realizado, quais outros pontos você pode listar que ajudariam a indústria a solucionar esse problema de controle de estoque?
Perfeito. Então, para o pessoal que trabalha, né, que a gente chama de produção empurrada, né, que você produz ali para alimentar o seu estoque, uma ferramenta que a Nomus oferece, né, que é um método de trabalho, é o MRP. Você trabalhar ali com estoque de segurança, ver lote mínimos, lote máximos, né, isso vai ajudar você a ter essa gestão, né? E não faltar ali material. E sobre o pessoal que trabalha mais sob encomenda, ter uma boa relação entre áreas, né? Uma boa comunicação, que o sistema também auxilia nisso, porque o pessoal que trabalha sob encomenda com produtos especiais, né? Não tem como prever ali o que vai produzir. Então depende ali do comercial que vai demandar só que essa informação precisa ser passada para frente. O que acontece muito assim nessas empresas sob encomenda é que às vezes o pessoal do comercial vende, mas o pessoal do PCP não recebe essa informação. E aí quando vai planejar já está em cima da hora e acaba atrasando muitas das vezes. Então, um ponto aí legal é ter essa boa comunicação também. E se você que está assistindo aqui esse vídeo tem alguma outra dúvida a respeito de controle do estoque dos produtos acabados, deixa aqui no nosso comentário, ou se você preferir, pode mandar também para o e-mail marketing@nomos.com.br. Arthur, a respeito do controle de estoque de matérias-primas, uma situação bem comum também, às vezes a empresa ela tem ali aquele pedido, aquela ordem para poder produzir, e quando ela vai conferir no estoque, não tem material suficiente para poder cumprir com esse pedido, com essa demanda. Como solucionar esse problema? Perfeito. Então, muito dos pontos que a gente falou ali também sobre produtos acabados, né, acaba trazendo também para a matéria-prima. A gente precisa ter uma boa gestão ali de estoque, porque senão a gente fica perdendo tempo, né, tendo que ir lá consultar o estoque para ver se realmente tem. Então, quando a gente tem um sistema automatizado que tem ali a informação em tempo real, a gente deixa de ter que ficar conferindo para ver se realmente tem. Então, quando a gente tem essa boa gestão, né, sobre o estoque também na matéria-prima, acaba acarretando é, numa boa, vamos dizer assim, experiência ali na decisão, né, na tomada de decisão ali do que fazer, se eu preciso comprar, se eu não preciso comprar. Então isso é muito importante, né? Mas além disso, né, disso tudo que eu falei ali também, referente ao produto acabado que serve para a matéria-prima, podemos dizer também sobre a qualificação de fornecedor. Né? Quando você tem ali a inspeção de recebimento, o que acontece? Muitas das vezes acontece de você realmente prever ali o tempo real, né? Ali o tempo certinho, você já tem uma boa gestão de estoque, você viu ali que tem necessidade de comprar, porém você fez a compra, o produto chegou ali no tempo correto, e na hora de você ir lá fazer o produto, né? Iniciar a produção, você percebe que a matéria-prima está não conforme. Né? Ou seja, tem uma não conformidade. Então, isso acaba não sendo uma falta no estoque, mas a gente conseguiria prever e estaria ali no mesmo resultado, né? A gente não tem outra matéria-prima, não tem outro material para substituir e acaba atrasando ali também a produção. Então, você trabalhando com uma inspeção de recebimento, o sistema também oferece essa ferramenta, né? Você tendo uma inspeção de recebimento, você consegue prever isso. E ali, se a sua produção, né, tá um pouco mais para frente, você consegue negociar ali um prazo até melhor ali com o seu fornecedor para substituir, né, essa matéria-prima, tá? Ou então tomar outros tipos de decisões, tá? E um outro ponto também importante é você também fazer indicadores para avaliar ali a questão de entrega, né, do prazo combinado com o fornecedor. Então você pode também fazer uma qualificação, né, um indicador referente a esse tipo de informação, né, que você pega ali basicamente o prazo de entrega do seu fornecedor e ver se aquele fornecedor costuma, né, atender o prazo de entrega, porque às vezes você também viu ali no seu planejamento, fez a compra na data, né, correta, combinou ali com o seu fornecedor uma data que está dentro do planejamento, porém
o seu fornecedor, às vezes, não tem uma boa gestão do estoque, tem todos aqueles defeitos, né, que a gente falou sobre o produto acabado, né, que ele também é uma indústria, então acaba atrasando ali a entrega do material. Então, quando você faz um indicador para monitorar isso, você acaba avaliando se você pode confiar plenamente naquele fornecedor, justamente pelas experiências passadas, né? E se você estiver trabalhando também com produto perecível, tem a questão da validade também, né? Então, o controle é um controle fundamental também. Às vezes você tem ali esse produto no estoque, mas quando vai pegar, né, por ser um produto perecível, tá fora da validade. E às vezes você não tem um estoque ali, ou então até mesmo um sistema para te alertar isso, né? Então, por mais que você tenha esse produto no estoque, né, que não seria bem o tema, mas pode ocasionar, porque você poderia prever isso e comprar ali, fazer uma compra de um novo lote, né? Ou até mesmo aproveitar, né? Se você tiver esse controle de validade, aproveitar esse material para uma produção ali, às vezes anterior, enfim, né? Arthur, e além da questão da parada da produção, que é uma implicação direta da falta de matéria-prima, quais são os outros problemas que podem ser gerados por não ter a matéria-prima suficiente para produzir lá no estoque? Então, quando você não tem essa matéria-prima, né, às vezes você pode tomar decisões assim, questão de custo financeira, né? Por exemplo, eu tenho clientes que trabalham e precisam de um certo parafuso, né? Parafuso que a gente compra na esquina. Vou dar um exemplo bem simples, né? Então, normalmente, quando você vai comprar um parafuso, você compra em milheiros, né? Quilo de fornecedores. Mas esse cliente específico, às vezes ele não previa essa falta de parafuso e tinha que ir na esquina, que tinha uma loja, né, que vendia. Então, um parafuso que ele vendia, comprava a 2 centavos, 3 centavos, ele tinha que comprar 30 centavos, 20 centavos. Então, o custo, às vezes você, por não perceber ali a falta de uma matéria-prima, você vai ter que tomar decisões ali que sem levar o tempo em consideração, né? Você precisa daquele produto e o único fornecedor que atende aquela sua expectativa é um fornecedor que está com um custo muito alto. Então isso pode levar a um certo prejuízo, né? Deixando a sua produção com um custo mais elevado. E uma das coisas, Arthur, que a gente vê com bastante frequência nos clientes que nós temos em contato, não só clientes, mas outras indústrias também que nós temos contato, é o problema de excesso de produtos acabados. A gente falou anteriormente a respeito da falta desses produtos, mas quais são os problemas causados pelo excesso de produtos e quais são os prejuízos que isso pode gerar para a indústria e como resolver? Sim, perfeito. Então, nesse ponto, eu acredito que temos aí duas causas, né? Tem os fatores internos e os fatores externos, né? Começando pelo fator interno, que a gente tem ali um certo domínio, né? Eu vou começar pelo ponto que eu falei nos outros dois tópicos, né? Que é a falta de gestão no estoque. Muitas das vezes, quando você não tem uma gestão, às vezes você tem um produto, já teve casos, né, de cliente nosso que tinha o produto no estoque já, né? Esse cliente ainda estava em implantação, um ponto importante, né, comentar. Mas era muito comum ele ter o produto no estoque, mas por ser um produto especial que eles produziram um tempo atrás, eles não sabiam que aquele produto estava lá já pronto no estoque, né? Que estava meio escondido. E aí acabava produzindo mais referente àquele produto. Aí quando o pessoal ia fazer o inventário, acabava descobrindo que tinha aquele produto já. Ou seja, às vezes não precisava nem produzir, porque já tinha o material no estoque, né? Então a falta de gestão no estoque acontece, acaba acarretando nisso, né? Você não saber o que você realmente tem. Então isso é um fator que é claro, mas é importante reforçar, né? O outro ponto, agora falando assim sobre empresas que trabalham sob encomenda, né? Fazer assim
o que realmente o cliente pediu, né? Produzir o que realmente o cliente pediu. Eu já vi casos de muitas empresas trabalharem com produtos especiais, né? Normalmente o pessoal que trabalha sob encomenda trabalha com projetos, né? Produtos especiais, ou seja, às vezes é um projeto específico para Rafaela, né? Específico para uma outra pessoa. Então dificilmente você vai conseguir vender esse mesmo projeto. Só que tem casos que o pessoal acaba querendo, às vezes, para aproveitar setup de máquina, né? Querendo produzir um pouquinho além daquilo que o cliente pediu. E às vezes esses produtos vão ficando ali obsoletos, né? No nosso estoque. E assim, a previsão de venda fora da realidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo referente a picolé, né? Que é um tipo de produto que é muito consumido, né? Principalmente a gente aqui que é do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio. Chega ali o verão, tá chegando o verão, a gente consome muito picolé. Então é um período assim que aqui no Brasil a gente é normal o alto consumo desse tipo de produto, né? Só que tem muitas empresas que colocam ali uma previsão de venda linear, ou seja, como se fosse todos os meses, né? É, é o mesmo, uma mesma previsão de venda. Vamos supor que eu vendo cerca de 1.000 picolés em dezembro. Então ele pega essa previsão e se estende ali para junho e julho, que são meses mais frios, né? Que às vezes não tem um consumo igual ao verão. Então, às vezes, o pessoal tem essa questão, né, de previsão de venda fora da realidade e acaba que produz mais do que realmente vendeu. Né? Então, e o acompanhamento, você criar indicadores referente a isso, né? A experiência dos outros anos, você ter um histórico ali, isso vai ajudar bastante nesse tipo de previsão de venda, né? E o fator externo, né? Que acaba que não está assim no nosso domínio, mas a gente pode ficar atento para poder, de certa forma, se preparar para essa situação é justamente a questão da economia, as pandemias, eleições, né, que pode acontecer. Então, principalmente o pessoal que trabalha com a produção empurrada, né, tem que ficar atento ao cenário do mercado, né, porque senão vamos supor, quando começou, no final do ano passado teve eleição, né? Então o pessoal ficava muito assim, sem saber o que ia fazer, né? Porque determinados candidatos ia motivar isso, ia motivar aquilo. Então, são temas que a gente precisa estar atento, né? E ali, às vezes, avaliar bem se a gente vai querer produzir um pouco a mais, um pouco a menos. Então, esse tipo de avaliação é muito importante. Até mesmo quando você tem um sistema que te dá essa informação na mão, com experiência no passado, ajuda muito, né, nessa tomada de decisão. Por esse motivo mesmo, Arthur, que é importante a empresa ter um bom controle interno para que ela fique menos vulnerável aos fatores externos, né? As coisas que fogem da capacidade de decisão do gestor, do poder do gestor em decidir a respeito daquilo. Bom, e para a gente finalizar esse bloco a respeito do controle do estoque, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar, de uma indústria de Goiás, que ele nos confidenciou que tem problemas de excesso de matérias-primas, principalmente devido a um pouco de insegurança do comprador. E aí acaba que muitas vezes o comprador ele compra em excesso por medo de faltar. E aí queria que você comentasse um pouco a respeito dessa situação e também, se possível, apontar maneiras de reduzir esse problema. Perfeito, perfeito. Então, isso daí claramente é um problema de comunicação, né, de gestão, de comunicação entre setores e até mesmo de gestão do estoque, né? O que acontece muitas das vezes é que o pessoal não comunica, né, ao comprador, não prevê ali, às vezes nem por culpa dessa área, mas às vezes por não ter realmente essa informação na mão, do que está previsto ali de ser consumido, porque a partir do momento que você vai produzir algo, vai ser empenhado algo também, ou seja, você vai consumir algo, né? E você consegue prever, fazer a engenharia, né? Tem ali a sua lista de materiais que consegue ali calcular a quantidade necessária ali para cada produção
E através dessa informação, você comparando ali o seu estoque atual e tudo que está previsto de sair referente a esse planejamento, você consegue ver se você ainda vai ter um estoque, né? Ou se você vai precisar ressuprir o seu estoque. Então é fundamental você ter tanto a gestão também do estoque, né? Que a gente está falando do estoque, isso é primordial, né? Vamos dizer. Mas a comunicação também entre os setores é super importante, né? E assim, pessoal, além disso, temos também questões assim essa questão do comprador, né? É, é importante aí porque a falta da gestão e da comunicação vai acarretar nisso, né? Então você precisa ter indicadores, um bom lançamento dentro do seu controle, tá? E também tem casos dessa área de matéria-prima que é legal trabalhar com MRP também, né? Você ter ali um estoque de segurança, ter ali um controle ali, indicadores do que você está consumindo, isso até para auxiliar o seu comprador. Aí, a partir de métricas, né, estipuladas pelas áreas que controlam, normalmente o pessoal do PCP, o pessoal da engenharia, auxiliar, né, nessa parametrização de estoque de segurança, lote mínimo de compra. O ponto importante também do lote mínimo de compra é a questão não só do quanto que o fornecedor pode fornecer para você, mas também questão de custo, porque, por exemplo, às vezes você vai comprar 1.000 peças, o valor é R$ 10, só que se você comprar 2.000 peças, o valor é 8,50. Aí que também a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes essas 2.000 peças que eu estou comprando pode ser uma peça especial. Então, por mais que tenha um custo menor, eu comprando uma quantidade maior, pode acontecer também de ser peças que eu quase não utilizo. Pode demorar anos para mim poder utilizar essas peças e pode acontecer até de ficar obsoleto, ou seja, chegar um certo, por exemplo, principalmente o pessoal que trabalha com dispositivos eletrônicos, né? Que constantemente aí a gente está tendo atualizações. Então, às vezes você compra ali uma quantidade bem acima do que você realmente utiliza por questão de custo, né? E quando você chega ali em um certo momento, você olha para o teu estoque e está aquele produto parado lá porque você não consegue utilizar, você não consegue vender. Então, essa questão de promoções, né, vamos dizer, também tem que ter um cuidado, né, aproveitando essa pergunta. Sim. Muito obrigada, Arthur, pela sua participação. Você acabou de assistir a visão do especialista Arthur Leão, aqui da Nomus, no nosso quadro Nomus Responde. Deixa pra gente aqui no comentário, ou até mesmo você pode mandar para marketing@nomus.com.br a sua situação ou a sua dor que você gostaria que o nosso especialista te desse uma ajudinha. Até a próxima!